o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu tenho saudade desse púlpito aqui, Zuleide, ó. Daqui a 60 anos, quando eu morrer, vocês forem fazer um museu em minha homenagem, bota esse aqui. Isso aqui é legal, é amplo, bem legal. Alegria estar aqui com vocês hoje, depois de muito tempo. Hoje não acompanhado da minha esposa está esses dias passando bastante mal. E amanhã e terça-feira são os dias que ela mais trabalha, ela é psicóloga também, então ela tem uma agenda lotada. E por isso eu deixei minha mulher descansando em casa, né? Eu queria repartir com vocês um texto da palavra de Deus. Está todo mundo me ouvindo bem? Está ouvindo bem aí atrás? Está mesmo, gente? Porque eu estava ali, estava mais ou menos, mas eu tenho problema de audição, então assim, está todo mundo ouvindo bem, né? Tá bom. Eu quero repartir com vocês um texto da palavra de Deus que vai nos revelar algumas questões da nossa vida cotidiana, não é? Fazer uma pergunta aqui. Eu acho que é quase impossível estar aqui dessa acontecendo. Quem aqui passa por problemas? Levante a mão. Alguém aqui passa por problemas? Só vocês? Tem gente aqui que não passa, e eu vou louvar a Deus pela vida de vocês que não passam por problemas. Mas a verdade é que, invariavelmente, todos nós, de um jeito ou de outro, vamos enfrentar dificuldades, problemas na nossa jornada da vida. E como reagir a isso? Como viver essa realidade das dificuldades e, ao mesmo tempo, manter o seu coração dirigido para adorarmos a Deus, mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos que fossem. E há um salmo que é de certa forma conhecido, é o Salmo 137. Se você puder abrir o texto da Bíblia, Salmo 137. Esse salmo vai falar um pouco de um período histórico do povo de Deus, que é levado como escravo para a Babilônia. Esse povo, ele foi levado para a Babilônia e ficou lá, como a gente sabe pelo texto bíblico, por 70 anos. E aconteceram certas situações, porque quem fica e é levado como escravo perde, em princípio, todos os seus direitos. Você passa a ser uma coisa que pertence a alguém. É assim que é um escravo. Ele não... Das coisas que o escravo perde, ele perde a sua condição humana. Ele deixa de ser considerado um ser humano para ser transformado em coisa. Como alguns irmãos ficaram de pé, eu vou ler para você não ficar cansado. Eu vou ler até determinado verso aqui, até o 4. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar ao Senhor? Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Pode sentar-se. Eles estão vivendo como nação e como povo um período que foi profetizado por muita gente. Eles foram desobedecendo o Senhor, e essa desobediência acabou por
levá-los a viver esse tempo de constrangimento, de exílio e escravidão em Babilônia. E eles estão ali vivendo há um tempo, já nessa realidade, e eles enfrentam essa situação que o salmista descreve. Eles estão sentados junto aos rios, e alguém então, as pessoas, aqueles que os levaram cativos, pedem, porque o povo judeu era conhecido pelas lindas canções que cantavam, tanto no templo quanto nas suas festas. E eles pediam: cante-nos as canções de Sião, cante-nos as canções do seu povo. E eles respondem dizendo: como é que a gente canta estando longe do templo, estando longe da terra, estando vivendo esse tempo de constrangimento, esse tempo de dificuldade, esse tempo de angústia? Como é que a gente canta quando as coisas não saem como a gente quer? Como é que a gente adora a Deus quando as coisas saem da nossa vida de um jeito que a gente não gostaria que fossem? Como é que a gente continua adorando a Deus quando as circunstâncias vêm sobre a nossa vida com força e vêm tirando de nós, muitas vezes, a alegria até mesmo? Como cantar? Mas vocês querem ver uma coisa curiosíssima? Nesse mesmo período, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo histórico, está acontecendo uma outra coisa. É o mesmo povo, é o mesmo tempo. E olha aqui, eu queria convidar você aí, pode ficar sentado. Vá comigo ao primeiro capítulo do profeta Ezequiel. Vocês vão ver exatamente o mesmo povo e o mesmo retrato que está registrado no livro dos Salmos. Está escrito assim, ó, capítulo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Ele já estava ali, o povo de Deus já estava cativo, já estava exilado, já estava em Babilônia, pelo menos há 30 anos. 30 anos sem direito, 30 anos padecendo dificuldades, 30 anos subjugados pela liderança dos babilônios. E olha aqui o que está acontecendo. E eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus. Eu tive visões de Deus. Nesse mesmo lugar de angústia, nesse mesmo lugar de dificuldade, nesse mesmo lugar em que esses homens e mulheres estão dizendo, penduraram ali nos salgueiros os seus instrumentos musicais e disseram, não tem como cantar. Nesse mesmo lugar, junto aos rios, há um homem de Deus que está tendo visões do Senhor no meio da dificuldade. Então eu queria que você soubesse o seguinte: o nosso Deus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Ele é poderoso para se manifestar e trazer para você coisas inefáveis e visões extraordinárias daquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Muitas vezes nós estamos esperando as coisas melhorarem para a gente, de repente, se relacionar mais profundamente com Deus. Deus não precisa que as coisas melhorem, Ele precisa que nós estejamos atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta.
Eu preciso estar atento. Então, enquanto há um grupo de pessoas sentados junto ao rio, dizendo, não tem jeito de cantar, porque a situação é muito difícil, porque as tristezas são muito grandes, porque nós perdemos os nossos direitos, há um outro grupo, há uma outra pessoa dizendo, nesse mesmo grupo, eu tive visões de Deus. E aqui está uma questão importante. O que nós vamos fazer diante das tribulações, das dificuldades, dos problemas que enfrentamos? A gente vai sentar e chorar, ou a gente vai buscar a Deus e saber que Deus pode nos responder no meio da nossa tribulação? Deus pode nos responder quando as coisas não estão de acordo com aquilo que a gente esperava que fossem. Tem dia que a gente espera que as coisas melhorem muito. A gente planeja, a gente faz alguma coisa e a gente diz, agora vai dar certo. Mas alguma coisa sai daquilo que a gente gostaria que fosse e não dá certo. Meu Deus, agora eu pensei que a minha vida ia decolar. Eu pensei que tudo ia dar certo. Eu pensei que o meu casamento ia melhorar. Eu pensei que o meu trabalho ia melhorar. Eu pensei que a minha vida ia dar certo. Mas não deu certo. O que a gente faz? Senta, chora e pendura a harpa no salgueiro? Ou a gente tem a ousadia de, no meio da tribulação, abrir os olhos e pedir, Senhor, eu quero ver das visões do Senhor para a minha vida, mesmo em tempo difícil. Em tempos difíceis, Deus pode se revelar a você de maneira surpreendente. Em tempos difíceis, Deus pode se manifestar ao seu coração, à sua vida, e revelar a você coisas que Ele deseja fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida. Nós estamos vivendo um tempo confuso, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça coisas para nós. E a gente está esperando pouco que Ele faça coisas através de nós para que outros sejam abençoados. Mas esse é um tempo em que a gente precisa também abrir o nosso coração para isso. Mas há uma pergunta no Salmo que é muito importante. Como cantar quando as coisas não saem como a gente gostaria? Como adorar a Deus quando tudo está dando errado? Como continuar cantando ao Senhor quando parece que tudo saiu do controle? Eu vou usar um outro texto e dois outros personagens que ousaram cantar a Deus quando as coisas não estavam boas para o lado deles, para tentar estimular você a entender que a adoração verdadeira não é oferecida somente quando as coisas estão boas. E cantar ao Senhor não é sempre quando está tudo certo. A gente precisa insistir e continuar adorando a Deus quando as coisas saem fora do nosso controle e não é bem aquilo que a gente esperava. Sabe quando você faz alguma coisa muito boa por alguém, espera, agora vai dar certo, igual o profeta. O profeta liberta aquele povo de um culto idólatra. Elias está lá, vai e liberta o povo, e tem um momento de maravilhosa manifestação de Deus, quando ele ora, e vem fogo do céu e queima o holocausto, e ele pensa assim, na sua cabeça profética, agora todo mundo vai gostar de mim, vai me saudar, agora eu serei recebido no palácio como alguém importante. E de repente o que ele recebe de lá é o seguinte: do jeito que você matou os profetas de Baal e do jeito que você mandou matar os profetas de Azerá, agora eu vou matar você, a rainha mandou. Elias ficou deprimido e fugiu embora. Muitas vezes quando a gente espera coisas boas e acontecem coisas ruins, a gente fica sem saber o que fazer. Mas eu quero estimular você a sair daqui hoje, mesmo que a vida não te favoreça, mesmo que nada mude de hoje para amanhã, mesmo que as circunstâncias permaneçam iguais, adore ao Senhor, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E existem dois personagens no texto bíblico que de alguma forma entenderam isso. E esses dois personagens estão
Essa história desses dois personagens está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16, que vai nos contar a seguinte história. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela só estava dizendo a verdade, mas estava dizendo a verdade inspirada por um espírito mentiroso, que quer trazer engano para a vida das pessoas. Porque dizendo a verdade, ela ganhava mais adeptos, mesmo que aquela verdade não fosse a verdade da sua vida. Como está acontecendo hoje, infelizmente até no nosso arraial cristão. Muita gente dizendo a verdade, mas com segundas intenções. Com a intenção de escravizar pessoas, de manter pessoas sob o jugo da opressão. E o que acontece é que depois de alguns dias, ela continuou fazendo isso, diz o texto, por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, não à moça, mas ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Até aqui por enquanto, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Olha a cena: Paulo e Silas, pregadores do Evangelho, nesta cidade. Eles estão aqui ali na Europa, a primeira cidade europeia. Eles estão ali, começando o Evangelho naquela região. Eles ganham Lídia para Jesus e começam ali a igreja. A igreja começa na Europa, a partir de Filipos, na Macedônia. E eles então vão para o lugar da oração, e nessa jornada, vão alguns dias, e aparece uma moça que começa a gritar aquilo que eu já disse aqui: estes são homens de Deus, que anunciam a mensagem do Deus Altíssimo acerca da salvação. E ela vai falando um dia, 2 dias, 3 dias, não sabe-se quantos dias, até que aquilo produz uma indignação em Paulo. Não era o que ela dizia que produzia indignação, mas o fato dela ter se transformado em escrava para alguns homens, e esses homens ganhando dinheiro em cima das afirmações dessa mulher, que ora dizia essas verdades e ora dizia algumas coisas que as pessoas gostavam de ouvir e queriam ouvir. Paulo então repreende o espírito que fazia com que ela tivesse essas adivinhações, e ela deixa de ter o poder das adivinhações,
e os homens ficam muito chateados porque perdem a sua condição, a capacidade de gerar riquezas a partir dessa pobreza hedionda da realidade humana, da escravização das pessoas. Fazendo bem, eles são humilhados em praça pública. Eles são despidos em praça pública e são açoitados. A Bíblia vai dar detalhes no sentido de dizer severamente açoitados. Não foram uns tapas na testa, não. Sabe quando a gente é criança, que está lá e tem alguém que dá um tapa na gente aqui assim? Sabe para lá, moleque chato? Sabe como é que é? Então, não foi isso que aconteceu. Eles foram severamente açoitados. Açoitados até seu corpo ficar muito ferido e muito machucado. Foram levados para a prisão, e lá na prisão, o carcereiro recebeu ordens para guardá-los com muito cuidado, pois se tratavam de homens perigosíssimos. O carcereiro entendeu que era uma situação difícil, pegou aqueles homens, e o texto vai dizer, levou para o cárcere interior. O que quer dizer cárcere interior? Que lugar é esse terrível? Cárcere interior, a cadeia romana é para baixo, não é para cima, ela é para baixo. Então, imaginem vocês, todos os presos estão ali, e preso não pede, naquela época, se hoje a cadeia é triste, imagina naquela época, não pede assim, queria ir no banheiro. Então eles iam fazendo as suas necessidades por ali mesmo. E essas necessidades escorriam para o cárcere interior. É nesse lugar que estão acorrentados pelos pés Paulo e Silas, com os corpos todos feridos. O corpo deles está completamente ferido. Por pregar o Evangelho, por libertar pessoas, por fazer a obra de Deus, eles agora estão presos, envergonhados, feridos, estão ali naquela condição. Eu e você, provavelmente eu, estaria fazendo o seguinte: Senhor, eu não estou entendendo é nada. Eu fui fazer a sua obra e fico nessa condição aqui. O que é isso? O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Geralmente, eu poderia, muito provavelmente, estar fazendo uma coisa dessa. Mas olha que estranho. Olha que estranho. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Como que a gente canta quando as coisas não estão bem? Como é que a gente consegue adorar a Deus quando as circunstâncias não nos favorecem? Como é que a gente consegue cantar quando as coisas são tão horríveis? Paulo e Silas vão nos dar alguns detalhes, sem dizer nada, como fazer isso. Em primeiro lugar, para que a gente aprenda a cantar no dia mais difícil da nossa jornada, eu preciso tirar os meus olhos das minhas dificuldades e colocar os meus olhos no Senhor, que é o alvo da minha adoração e do meu louvor. Tirar os meus olhos das minhas feridas, tirar os meus olhos dos meus machucados, tirar os meus olhos da minha dor. E pode parecer aqui, enquanto eu falo, que é muito fácil, mas isso é um exercício que precisa ser feito constantemente, porque os nossos olhos se voltam para a nossa dor, constantemente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ver se isso acontece comigo e lá em Jacarepaguá. Não foi uma vez nem duas, várias vezes eu machuquei o pé. Tipo assim, dava um tropeção, machucava a unha, ou então ia cortar a unha do pé, cortava errado, e a unha ficava... Alguém já passou por uma situação assim? Já, né? Não parece que toda hora que vai acontecer alguma coisa, acontece exatamente naquele dedo? Parece que tudo volta-se para aquele dedo.
Caiu uma coisa da minha mão. Bate aonde? No dedo machucado. Não parece a vida assim? Não é, que a gente está sensível. A gente está sensível. E a nossa sensibilidade faz com que os nossos olhos se voltem para o lugar da dor constantemente. Mas se você quiser sair daqui e de verdade aprender a cantar no momento mais difícil da sua vida, tire os seus olhos da sua dor. Tire os seus olhos de onde o problema está mais agudo. Tire os seus olhos dessa situação e coloque os seus olhos no Senhor. Eu não estou dizendo negue o problema. Eu não estou dizendo negue que você esteja com um problema. Absolutamente. Negar o problema não vai fazer sumir. Mas tirar os olhos dele, colocar os olhos no Senhor, vai dar a você a possibilidade de adorá-lo mesmo no tempo da dificuldade, da dor e da angústia. E eles então já nos ensinam a fazer isso, tirar os olhos das feridas e colocar os olhos no Senhor. E a segunda coisa que eles nos ensinam é que a gente tem que romper definitivamente com a chamada autopiedade. Sabe aquela pena da gente mesmo? Puxa vida, eu não merecia isso, eu merecia coisa melhor. Eu merecia uma vida melhor. Olha bem, eu estava fazendo uma coisa boa. Por que Deus será que não me protegeu? Por que será que Ele permitiu, um Deus todo-poderoso, permitiu que me agarrassem na praça, me tirassem as roupas, me humilhassem, me batessem? Muitas vezes a nossa autopiedade, a pena de nós mesmos, rouba a nossa capacidade de adorar aquele que pode nos livrar de toda e qualquer situação. Então a primeira coisa, tire os seus olhos das suas feridas. Segunda coisa, coloque os seus olhos no Senhor. E a terceira coisa, pare de ter pena de você. Levante-se, adore a Deus. Está difícil? Adore o Senhor. Está complexo demais? Adore o Senhor. Está muito angustiante? Adore o Senhor. Não deixe que a pena de você mesmo se transforme em senhor das suas emoções, fazendo você escravo mais ainda. Agora, preste atenção comigo nesse episódio tão diferenciado. À meia-noite, eles estão cantando, estão orando. Mas eles não estavam cantando para acontecer alguma coisa. Eles estavam adorando a Deus. Eles não estavam cantando tipo uma canção, me tira daqui, me livra daqui. Não, eles estavam adorando a Deus. Mas à meia-noite acontece um negócio esquisitíssimo. Acontece um terremoto. Não, eles não estavam cantando para acontecer um terremoto, eles estavam adorando a Deus. Deus sempre sabe o que fazer na medida exata que a gente precisa. Ele não perdeu o controle. E quando acontece um terremoto, todas as cadeias, as prisões, as grades, as correntes se arrebentam. Eles estão livres. Mas o carcereiro, com sono pesadíssimo, não acorda imediatamente, ele vai acordar logo depois. Quando ele acorda e ele vê que as portas estão abertas, ele pega a espada e vai se matar, porque ele fala, agora eu estou debaixo de uma pena de morte. Agora, eles pediram porque eu tivesse tanto cuidado com essas pessoas, tanto cuidado com elas, e agora fugiu todo mundo. Ele pega a espada, vai se matar, e Paulo grita lá de dentro, não te faça nada. Todos estamos aqui. Todos estamos aqui. Como assim todos estamos aqui? Se tem uma coisa que preso sabe, que se a porta abrir, ele vai fugir. Ele fica na expectativa. Se a hora abriu a porta, ele vai dar no pé. Tem uns que já saíram do presídio de helicóptero, já arrumaram o jeito de sair do presídio. Já tem história para mais de metro de gente que fugiu. Fugiu por baixo, fugiu por cima, pulou, fez coisas, arrumou jeito de sair pela porta da frente.
tivemos já todo tipo de fuga. É quase que um direito do preso tentar fugir. E agora as portas estão abertas. A cadeia se abriu. O carcereiro não sabe, não está olhando. Ele está dormindo. Era hora de dizer, agora vamos todo mundo. E quando ele vai se matar, a voz de Paulo vem lá de dentro. Não te faça nada porque nós estamos todos aqui. Como assim, irmão? Como assim? Como é que está todo mundo aqui? Vocês leram o texto? Que está dizendo assim, ó. Os outros presos os ouviam. Sabe, irmãos, os que as pessoas que estão à nossa volta precisam ver em nós, é a nossa adoração quando a gente está vivendo um momento difícil. Quando a gente está vivendo um momento duro da nossa existência, quando as coisas saem do nosso controle, quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, mesmo que seja só na alma, está muito ferido, está doído, as pessoas precisam ver a quem nós servimos. E nós vamos continuar adorando o Senhor, mesmo no momento da nossa maior tribulação. Estranhamente, um poder sobrenatural entrou por aquela cadeia adentro e de forma poderosa e sobrenatural manteve as pessoas ali dentro. Mesmo com as portas abertas, a presença do Senhor foi tão poderosa naquele ambiente que eles se mantiveram ali na cadeia, mesmo tendo as portas abertas. Meus irmãos, a gente precisa aprender que quando a gente tem a ousadia de cantar quando as coisas são difíceis, adorar o Senhor quando as coisas estão difíceis para a nossa vida, a gente constrói com o Senhor uma ambiência que atrairá os olhos de todos que estão à nossa volta e vão ficar extasiados em perceber a presença de um Deus que se importa conosco e que vai conosco para dentro das nossas cadeias, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. O nosso Deus é especialista em ir conosco para os lugares mais difíceis. Como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. O nosso Deus vai conosco para os vales sombrios da nossa vida. O nosso Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abdenego de terem caído na fornalha, mas ao invés de livrá-los de cair da fornalha, ele entra na fornalha com seus servos. Ele poderia ter impedido que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ao invés disso, ele vai para dentro da cova dos leões com Daniel, e o nome dele é glorificado. O nosso Deus, é do caráter do nosso Deus, ir aonde as nossas dores são mais agudas. Algumas vezes ele vai nos livrar, outras vezes não vai nos livrar, mas todas as vezes ele estará conosco. E é por causa disso que eu e você podemos aprender a cantar no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da angústia. Sabe quando todo mundo está esperando que você elabore uma canção triste, uma murmuração? Sabe um antigo, você não vai lembrar, aqui é o pessoal muito novo, mas tinha um antigo humorista brasileiro, marido de uma mulher crente, isso pouca gente sabe, que entrava na praça, eu acho que era a Praça Nossa ainda, a Praça da Alegria, com um baita de um bumbo, batia o bumbo, era o Lilico, batia o bumbo e a canção dele era uma só. Tempo bom, bum, não volta mais, bum. A canção dele era essa. Sempre reclamando. Não é disso que eu estou falando. Não é você cantar coisas que falam assim, ai meu Deus, que tristeza, a minha vida é muito triste, muito lamentável, muito chata, muito desagradável.
Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando para você cantar simplesmente as suas realidades. O que eu estou dizendo é que no meio das suas durezas e realidades difíceis, adore o Senhor. Abre a sua boca e começa a dizer: seja louvado e bendito o nome do Deus eterno, mesmo no meio das minhas aflições. Sabe quando Jó está passando pela provação, a maior de todas as provações que um homem já passou na vida? E alguém diz para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor quando as coisas estiverem fora do lugar. Adore o Senhor quando as coisas saírem do lugar. Adore o Senhor quando você estiver esperando uma coisa boa e vier uma resposta ruim. Adore o Senhor quando parece que tudo está pressionando você. Não pare de adorar a Deus quando as coisas não são como você esperava. E Deus há de intervir na sua história em nome de Jesus. Alguém aqui recebe essa palavra nessa noite? Temos fé para receber essa palavra nessa noite. Amanhã você vai começar o que todo mundo chama do dia mais difícil da semana, que é a segunda-feira. Ô, dia difícil, todo mundo diz isso. Todo mundo vai estar na sua volta, na condução, no trabalho, dizendo: ô, segunda-feira terrível, que dia desagradável, que dia terrível, passou muito rápido sábado e domingo, ô, que dia chato, que dia longo, que dia desagradável. Você estará dizendo assim: bendito seja o Senhor. Seja louvado Deus da minha vida, que se importou comigo e que fez esse dia para ser louvado. As pessoas vão começar a olhar para você e dizer assim: esse está doido, esse crente ficou louco. Nas primeiras reações vai ser assim mesmo. Mas depois, se você continuar adorando, 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 as pessoas daqui a pouco vão assim falar para você assim: você pode orar por mim? Você pode me ajudar? Você pode falar dessa paz que você tem, que eu não entendo de onde vem? Você pode, e aí você vai começar a falar do amor de um Deus poderoso sobre a vida de todas as pessoas. Adore no meio da sua tribulação, no meio da sua adversidade, no meio do seu problema, e o Senhor há de interferir, há de intervir na sua história, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém e amém.